Você, empresário, está buscando capital para poder organizar a caixa, investir na sua empresa ou até organizar e quitar dívidas mais caras? Então você já deve ter escutado falar sobre o Home Equity. Mas o que ele é? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o Home Equity, os prós e os contras dele e maneiras inteligentes que muitos empresários já usaram essa modalidade para poder investir e alavancar os seus negócios. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo aqui da Creditas, a maior fintech na área de Home Equity e financiamento imobiliário. E hoje a gente está aqui para explicar o que é o Home Equity. Ele na prática é o empréstimo em garantia de imóvel. Você bota o imóvel quitado como garantia e isso te dá acesso a vários benefícios. Você tem acesso a valores muito altos, pois ele consegue chegar até 60% do valor do imóvel botado como garantia. Taxas de juros muito baixas, a gente está falando da menor taxa de juros quando a gente fala de empréstimo. E prazos muito longos, podendo chegar até 20 anos para você realizar o pagamento desse empréstimo. É uma linha de crédito que ela é antiga, mas ela vem crescendo recentemente muito no Brasil, porque as pessoas estão descobrindo agora as vantagens e perdendo os medos de coisas que não acontecem. Tem até um outro vídeo aqui no canal explicando sobre isso, mas então ela é uma opção muito boa para várias pessoas e, inclusive, empresários, que é o foco desse vídeo aqui. Os empresários, principalmente de empresas pequenas e médias, têm uma dificuldade muito grande na hora de ter acesso a crédito. Então, o Home Equity acaba sendo uma ótima opção porque, além dele liberar esse crédito, ele vai liberar de forma barata, porque a taxa de juros dele é muito baixa, como eu já falei. Os prazos podem chegar até 240 meses, o que é muito bom, porque a gente sabe prazos longos para você realizar um pagamento vai gerar parcelas muito pequenas, então acaba não afetando o fluxo de caixa daquele empresário, o que é muito bom também. E os valores são muito altos, então chega a ser 60% do valor do imóvel. Então, geralmente para a empresa, quando você precisa de um crédito maior, acaba sendo uma opção muito boa. Embora o banco às vezes libere outras opções para o empresário, tendem a ter juros muito altos, às vezes nem chega no valor que precisa, então o Home Equity está aqui para poder solucionar esse problema para vocês. Na prática, você está usando um imóvel que está ali parado, sem gerar receita, ou até gerando ali, se ele estiver alugado, por um valor muito alto que vai ajudar seu fluxo de caixa, trocar dívidas mais caras, então acaba sendo uma solução muito boa para todos os empresários. Mas como a gente está falando de um empréstimo, óbvio que ele tem riscos a ser levado em consideração, então é sempre importante se atentar a isso antes de realizar a assinatura do empréstimo. E a gente tem aqui, como vocês podem ver, imóvel está sendo dado como garantia. Esse é o primeiro ponto. Embora a gente saiba que não é do interesse do banco executar o imóvel, essa é uma possibilidade que existe por causa de segurança, né? O banco está pegando ele como garantia por um motivo, que é se ele não receber o dinheiro dele de volta. O banco lucra no mês, recebendo ali os juros dele em cima do dinheiro. Mas se não houver interesse de pagamento, uma inadimplência muito alta por parte do pagador, então o banco eventualmente vai executar o imóvel. Então, se você acha que existe a possibilidade de não arcar com esse pagamento mais para frente, é um fator muito importante para se levar em consideração. Então, tem também os custos adicionais que vão estar inclusos ali, embora você não tenha que realizar o pagamento deles na hora, né, como a avaliação do imóvel e outras coisas, ele vai ser adicionado ao valor do empréstimo. Então, ele vai estar ali no valor que você vai estar pagando mês a mês, tudo isso adicionado. E outra coisa também é a necessidade de planejamento. É sempre bom se planejar. Você está fazendo um empréstimo, botando um imóvel como bem, então que seja para você gastar com coisas que vão alavancar o seu patrimônio, alavancar a sua empresa e sempre focar em melhorar e investir da melhor maneira possível, não pegar para usos supérfluos. Se você está pegando ali, você não está ganhando esse dinheiro, você está fazendo um empréstimo que você vai ter que pagar. Então que seja para ele gerar mais renda do que você está gastando ali com as parcelas mensais. Agora falando de alguns pontos onde vale a pena investir esse dinheiro que você está conseguindo com Home Equity, sei que vão ter outros além desses, até porque cada empresa varia, você vai saber avaliar melhor a sua empresa do que eu, então só vou dar alguns exemplos aqui. Investimento com retorno, esse é clássico, esse é óbvio que vale a pena, onde você está usando esse capital para poder investir em alguma coisa que vai gerar uma renda maior do que os juros mensal que você está pagando. Então, na prática, você pegou esse dinheiro, fez sua empresa crescer, está ganhando mais do que está gastando ali com a parcela mensal e quando acabar de pagar esse empréstimo, você vai ter só o retorno do investimento ali, sem as parcelas mensais para gastar. Então, é uma coisa que sempre vale muito a pena. Outra coisa também é trocar dívidas caras. Isso é uma das coisas que a gente mais vê acontecer, arrisco dizer até que é a que mais acontece, que é, tanto para empresário quanto para pessoas que não são empresárias, pegar o Home Equity para poder usar ele e quitar dívidas mais caras. Às vezes você tem 2, 3, 4 dívidas diferentes, seja rotativo do cartão, um empréstimo, várias coisas diferentes, com taxas de juros que variam de 5, 7, às vezes mais de 10% ao mês, e você pega um Home Equity, usa o dinheiro do Home Equity para quitar todas essas dívidas, e a partir de agora você só tem uma dívida mensal que está ali correndo
com uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Então é muito vantajoso, é muito bom esse uso, a gente vê acontecer ele na maioria das operações e sempre vale muito a pena, a gente sempre indica bastante isso. Uma outra coisa que a gente vê muito acontecer também, mas agora falando especificamente para empresários, né, donos de empresa, é fluxo de caixa. Organizar o fluxo de caixa é uma coisa que às vezes é muito trabalhoso, às vezes quase impossível para algumas empresas. Então, muitas pessoas, muitos empresários, né, a gente indica e muitos já vem procurando mesmo para esse uso, que vale muito a pena e ele é muito bom. Tem empresas aí, dependendo do seu ramo, que tem sazonalidade, então você acaba tendo um período do ano ali que você sabe que vai ter um movimento mais fraco, vai precisar desse apoio, então o Home Equity pode ser muito bom para todos esses e outras coisas também. E como a gente está falando de um empréstimo, e ainda mais falando de um empréstimo onde você está colocando um imóvel como garantia, a gente tem que falar também de quando não vale a pena fazer, né? Dos riscos que envolve e quando esse dinheiro vem de forma supérflua, né? Ou de uma maneira que não vai resolver o problema, então ela deixa de valer a pena. O primeiro é para apagar incêndios, né? Se você está sem planejamento financeiro, viu essa oportunidade, fala, é isso que vai resolver meus problemas, não faz a conta ali direitinho, não faz o planejamento, não sabe se vai resolver seu problema, não é uma opção válida, até que pelo menos você faça o planejamento e veja se ela vai valer a pena ou não. Então, se você for fazer assim, na correria, sem fazer essa análise, pode ser uma opção perigosa e não vale a pena, a gente não recomenda que seja feito nessa situação. Uma outra coisa também é quando a empresa está numa crise profunda, onde não tem perspectiva de voltar dali, né? Onde esse dinheiro talvez dê um alívio ali de 1, 2 meses, mas que não vá solucionar o problema, não vale a pena fazer também, é uma coisa muito arriscada de se fazer, então a gente também não recomenda que seja feito nessa situação. Óbvio, cada caso é um caso, vale a pena você sempre analisar, então por isso que a gente sempre diz, analise bem o seu caso antes de tomar qualquer decisão como essa, né? E a outra é um uso pessoal desorganizado, né? Quando o empresário vai fazer uma modalidade de empréstimo como essa para solucionar problemas empresariais e acaba gastando um pouco com coisas pessoais, algumas da empresa, sem um controle muito certo do que está fazendo, às vezes o planejamento até poderia ser bom, mas por causa do jeito que ela é utilizada, acaba fazendo com que gere mais problemas do que resolva, né? E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o que seria o cenário ideal, né? Que é um uso muito saudável do Home Equity, um jeito de você usar ele para evoluir, né? E resolver problemas. E aqui a gente tem um exemplo do que seria um uso saudável do Home Equity, né? O empresário usar aqui, a gente até botou de exemplo 1 milhão, né? Um apartamento avaliado em 1 milhão, gerou um crédito de 600 mil reais e esse seria um gasto ideal para você fazer, né? Metade do dinheiro aqui, 50% vai para a parte de quitar dívidas, que provavelmente vão ter juros maiores do que o Home Equity, que a gente está comparando com uma taxa de juros de 1,5%. Então, dificilmente outras dívidas que uma empresa possa ter tem uma taxa de juros menor do que essa. Então, ele usa 50% do valor para quitar dívidas. Ali, usa em torno de uns 30% como investimentos, para você poder alavancar sua empresa ainda mais, gerar mais lucro e ter uma receita ainda maior por mês. E uns 20% restante deixa como capital de giro, que a gente sabe que toda empresa hoje em dia precisa de um capital de giro para poder rodar. Então, essa seria uma maneira ideal, né? Um cenário ideal para poder investir e usar o Home Equity de maneira muito inteligente. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter esclarecido aí um pouco mais sobre coisas que você pode fazer, né? Se você for empresário e está querendo fazer o Home Equity para alavancar o seu negócio ou solucionar problemas que possam estar acontecendo. Então, espero ter ajudado vocês com essa apresentação aqui. Se você quiser entender um pouco mais como funciona o Home Equity e se quiser saber se ele funciona para o seu caso específico, é só entrar lá no nosso site também, preencher o nosso formulário, um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você e pode cuidar e ajudar durante todo o processo para você saber se é uma opção viável, se pode ser boa para o seu negócio e te dar todo esse auxílio. A gente trabalha exatamente na parte de intermediação, então a gente está aqui tanto para ajudar você quanto para reunir e agilizar o processo, garantindo sempre as melhores condições. É isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse sobre o mercado financeiro e imobiliário. Lembrando também que se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder todo mundo para ajudar vocês ao máximo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.